Já estamos de volta com o seu Manhã da Piedade e agora a gente vai conversar sobre saúde. Você sabia que dia 28 de julho é um dia voltado para conscientizar as pessoas sobre a hepatite? E durante todo o mês, campanhas de conscientização ganham mais força. As hepatites virais são doenças provocadas por vírus, conhecidos como a hepatite A, HAV, a hepatite B, HBV, a hepatite C, HCV, a D, HDV e a E, HEV. E são um grande problema de saúde pública. As mais comuns, as hepatites mais comuns, são dos tipos B e C. Esses dois tipos de vírus, eles podem evoluir e se tornarem crônicos, causando graves problemas no fígado, como cirrose e até mesmo câncer. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a clínica médica e hepatologista, doutora Rosângela Teixeira. Bom dia, doutora Rosângela. Bom dia, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso receber a senhora para falar de um assunto, né, um assunto tão importante que precisa ser conscientizado. A gente precisa falar mais sobre essa doença. Então, eu já queria começar a nossa conversa com a senhora explicando um pouquinho melhor sobre o que são as hepatites virais. Bom, o que a gente sabe, o que é uma hepatite? Hepatite é uma inflamação do fígado, né? Ela pode ser causada por vários fatores, incluindo esses vírus que você acabou de citar. Todo agente agressivo para o fígado, ele causa hepatite, mas os vírus, eles têm uma particularidade. Primeiro, nós temos, como você bem disse, aí nós temos 5 vírus, e eles causam hepatite de uma forma diferente, né? Eles não são iguais às formas de se pegar essas doenças. Por exemplo, a hepatite A e a hepatite E são doenças agudas, são doenças que são autolimitadas, então elas não causam grandes problemas a não ser na fase aguda. E essa fase aguda, ela pode dar sintoma, a pessoa fica com o olho amarelo, mal-estar, falta de apetite, diarreia, pode emagrecer, mas elas são autolimitadas. Essa campanha mundial que você está falando aí, do Dia Mundial das Hepatites Virais, isso tem relação com um projeto da Organização Mundial de Saúde, que é de eliminar as hepatites virais B e C até 2030. Por que a gente está falando de hepatite B e C? Porque essas doenças, elas podem ficar crônicas, então são doenças que não têm só aquela fase aguda, elas evoluem para a fase crônica, e essa fase crônica é complicada. Por quê? Porque ela é completamente assintomática, a pessoa não sabe que tem, e aí ela pode evoluir para cirrose e pode evoluir para câncer do fígado. Então, é muito importante, como ela é assintomática, que as pessoas pensem na doença. E o que eu posso fazer? Eu preciso testar. E como é que eu testo? Esses testes são amplamente disponíveis em toda a rede pública de saúde. Perfeito. Eu queria que a senhora falasse, porque a gente mencionou inicialmente que as mais comuns são as hepatites B e C. Qual que é a diferença das duas? Então, a hepatite B, ela é uma doença diferente, completamente diferente da hepatite C, desde a sua forma de transmissão. Então, a transmissão da hepatite B é sobretudo sexual. Então, ela pode ser adquirida através do contato sexual, das relações sexuais desprotegidas, principalmente, com uma pessoa que tem esse vírus e nem sabe que tem. Mas o que acontece em relação à hepatite B? Felizmente, nós temos vacina para protegê-lo. Então, a vacina contra a hepatite B, ela está disponível na rede pública para todo cidadão. Então, é muito importante. E isso, além de estar disponível para todos os adultos que não tiveram contato com esse vírus um dia na vida, ela está disponível, ela é obrigatória para crianças recém-nascidas. Então, ela já está no calendário das crianças. Então, o que a gente espera? Que com o passar do tempo, com essa vacinação disponibilizada, as pessoas conscientizando da importância de vacinar,
com o tempo, a gente possa eliminar essa doença. Então, é muito importante a gente dizer o seguinte: quem pega esse vírus na idade adulta tem uma chance grande de se livrar dele espontaneamente, mas tem outra chance de não se livrar dele. E aí a pessoa passa a ter uma doença crônica. E esse vírus, ele é altamente oncogênico. O que a gente quer dizer com isso? Ele pode causar câncer de fígado, mesmo nas pessoas que não têm cirrose. Então, isso é complicado. Agora, em relação à hepatite C, que você me perguntou, a forma de transmissão é completamente diferente da hepatite B. Então, vamos separar as coisas. Vamos dizer, hepatite B é praticamente uma doença sexualmente transmissível, enquanto a hepatite C não tem essa importância de transmissão sexual. Ela pode acontecer? Pode, mas não é a principal forma de transmissão. Que a principal forma de transmissão é através do sangue de uma pessoa não contaminada com o sangue de uma pessoa contaminada. Então, veja bem, pequenos procedimentos, tipo alicates de cutícula não esterilizados, não devidamente esterilizados, piercing, tatuagem, todos esses procedimentos que podem eventualmente levar a algum trauma que possa sangrar. Então, se esse material cortante estiver contaminado com o sangue de uma outra pessoa que fez o procedimento e que tinha esse vírus e que nem sabia que tinha, então existe a possibilidade da pessoa adquirir esse vírus. E esse vírus é danadinho. Por quê? Porque ele fica assintomático ao longo de 10, 20 anos e a pessoa só vai saber se tem quando ela manifestar complicações de cirrose, e não é infrequente na nossa prática que a pessoa já chegue com câncer do fígado. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer é que, para a hepatite C, é preciso prevenir evitando contato com sangue, seja de qualquer natureza, mas não existe vacina para esse vírus C. Provavelmente não tem vacina. Nós temos medicamentos hoje na rede pública que curam a infecção. Mas muitas vezes o que a gente vê na prática é que os pacientes ficaram assintomáticos 10, 20 anos e quando eles chegam para a gente, eles já têm uma doença avançada. Então, mesmo que a gente consiga erradicar esse vírus da pessoa, não tem jeito de voltar completamente o estado do fígado para aquele estado normal. Então, muitas vezes, a doença não tem cura. Eu posso até curar o vírus, mas não tem como eu curar a doença. Então, a gente tem que pensar no diagnóstico precoce e a gente precisa abordar essas pessoas. O que a gente vai dizer para a população? Faça teste. O teste está disponível na rede pública, em todas as UBS. Chega lá e diga, olha, eu quero fazer teste de hepatite B e C. É muito simples. É muito simples, e isso pode salvar vidas. Nós temos esses testes disponíveis, é muito fácil, colhe uma amostra de sangue, em uma semana a gente tem esse resultado. Se o resultado for positivo, os próprios médicos das unidades básicas de saúde vão saber como encaminhar as pessoas. E é importante, doutora, a gente falar sobre as consequências de não se saber que tem hepatite, seja B ou C. Por exemplo, quero fazer uma doação de sangue. E aí a senhora falou que a hepatite, né? Essas hepatites, elas são transmitidas principalmente pela questão do sangue, principalmente a hepatite C. Então, se a pessoa não sabe que tem a doença, que é portadora desse vírus e faz a doação, ela pode infectar outras pessoas? Como que acontece? Então, tem umas questões aí que são muito importantes a gente esclarecer. Primeiro, doar sangue não pega hepatite, tá? Doar sangue definitivamente não é fator de risco para pegar hepatite. Por quê? Porque nós temos hoje nos hemocentros todo o cuidado, toda uma logística para que a pessoa não se contamine. Então, não existe essa possibilidade de se pegar vírus em doação de sangue. Vamos doar sangue, sim, porque isso é um procedimento seguro e salva vidas. Bom, então, a pessoa chegou lá e doou o sangue.
Esse sangue, ele não vai diretamente para as pessoas que precisam de transfusão. Ele passa por todo um processo de análise para ver se aquela pessoa que doou tem algum vírus, seja vírus da hepatite B, C, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis também. Caso essa pessoa que chegou lá no hemocentro, doou o seu sangue, caso ela seja positiva, ela vai receber a notificação desse hemocentro. Olha, ela vai receber uma cartinha dizendo: o seu sangue não vai ser utilizado porque ele testou várias doenças aqui e ele foi positivo para hepatite, por exemplo. Então, esse sangue doado vai ter que ser descartado. E essa pessoa não vai poder doar outras vezes. Mas, ao mesmo tempo, vai ser importante ela ter ido lá. Por quê? Porque ela fez os testes que ela não sabia que tinha, ela fez os testes, e a partir desse teste positivo, ela vai receber do Hemocentro toda orientação sobre o que ela vai fazer, onde que ela vai procurar um serviço para ela se cuidar. Então, ela vai chegar num serviço, num centro de referência, são vários centros de referência de serviço público, então ela vai chegar nesse centro, vai ser retestada e, se for positiva, ela vai ser encaminhada para um serviço específico. Nem todo mundo que tem a hepatite B, por exemplo, precisa tratar. Então, a doença tem vários momentos, mas todo mundo que pegou hepatite B ou hepatite C jamais vai poder doar sangue, tá bem? Tudo bem, daí a importância, então, da testagem, né? Isso, vamos testar. Hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza que todas as pessoas sejam testadas contra o vírus C pelo menos uma vez na vida. Não custa muito. Peça para o seu médico, olha, inclua aí o pedido para testar, o pedido de sorologia para ver se eu já peguei essas doenças uma vez na vida. Isso é muito importante, isso salva vidas. Então, esse mês de julho é todo dedicado a esse movimento. A gente precisa engajar nessa luta para que a gente possa salvar vidas de pessoas que têm essas doenças que são silenciosas e que não sabem que têm. Então, essa é uma proposta da Organização Mundial de Saúde e o Brasil é signatário desse movimento grande que é essa proposta da Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos chegar lá em 2030 com menos mortalidade, com menos casos de infecções novas. Isso é fundamental. Então, assim, é o engajamento de todos nós, profissionais de saúde, da população, de vocês, que a gente possa divulgar essas doenças, que elas são muito pouco conhecidas. Quando eu falo HIV, todo mundo sabe o que é uma doença, o que é um HIV. Se eu falo HCV, poucas pessoas sabem que esse vírus existe. Então, é muito importante, eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar divulgando sobre esses vírus. Esses vírus existem, eles podem ser letais. Nós podemos testar, nós podemos tratar, nós podemos evitar a morte de pessoas contaminadas. Eu queria, doutora Rosângela, que a senhora enfatizasse, então, as formas de se proteger contra as hepatites B e C. Tá, então, para se proteger da hepatite B, relações sexuais seguras, tá? Nós não sabemos, não está escrito na testa de ninguém, olha, eu tenho vírus, eu não tenho vírus. Então, relações sexuais seguras, e a melhor forma, além de ter relações sexuais seguras, que na verdade vai proteger a população não só de pegar vírus B, mas de pegar todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, é a vacinação. Então, tem que testar. O adulto precisa ser testado. Se ele não teve contato prévio com esse vírus, ele precisa ser vacinado. As grávidas precisam ser testadas. Isso é fundamental. Por que testar grávida? Porque se a grávida tiver a infecção pelo vírus B, ela vai passar para o bebê. E o bebê vai ter doença crônica. Então, a grávida precisa ser testada. Se ela for positiva, ela
pode eventualmente ser tratada durante a gravidez, mas o que é muito importante? O bebê, ao nascer, ele vai receber nas primeiras horas do nascimento a vacina e a gama-globulina. Vacina e gama-globulina são indispensáveis para todo recém-nascido de mãe positiva. Agora, em relação à hepatite C, como é que a gente vai se prevenir contra essa doença? Evitando contato com sangue de outras pessoas. Nós também não sabemos quem são as outras pessoas. Evite alicate de cutícula contaminado, tenha o seu próprio material, use seu material lavado, esterilizado, cuidado com piercings e tatuagens, porque podem contaminar pessoas, cuidado em todo o procedimento, cuidado com pessoas que eventualmente tenham a hepatite C. Então, hepatite C, o nosso cuidado é evitar que o sangue da gente entre em contato com o sangue de outra pessoa. Tá? Porque nós não sabemos quem tem vírus, né? Uhum. Não está escrito nas pessoas, olha, eu tenho esse vírus, eu não tenho esse vírus. Então, a gente tem que evitar esse contato. Então, vamos pensar que todos esses dois vírus, eles podem ser letais, mas eu posso diagnosticar precocemente, eu posso tratar, eu posso evitar evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Isso é muito importante. Então, esse mês a gente vai trabalhar muito essa ideia de colocar para as pessoas duas doenças que podem ser letais, mas que a gente tem como prevenir e tem como tratar e tem como salvar vidas. Reforçando que para hepatite B é que tem vacina. Sim, somente para hepatite B existe vacina, tá? Então, essas doenças crônicas, a gente tem que pensar, bom, eu sou vacinada, agora eu posso ficar tranquila? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso pegar outras doenças, né? Então, assim, esse cuidado nosso com a saúde é fundamental, estando vacinado ou não. A vacina pode proteger? Pode, mas cuidado, porque existem outras doenças que não têm vacina. Então, o HIV, por exemplo, não tem vacina. Então, a pessoa que tem relação sexual desprotegida, que ela não tem esse cuidado, o que acontece com ela? Ela pode não pegar o vírus B, mas ela pode pegar o HIV. Então, a relação sexual protegida e vacina, isso é fundamental. Perfeito. Doutora Rosângela, eu queria que a senhora falasse considerações finais sobre esse tema, porque se fosse deixar a gente ficava aqui, ficava perguntando bastante para a senhora, mas eu já queria encerrar a nossa entrevista então com a senhora fazendo as considerações finais sobre essa campanha tão bacana que visa conscientizar mesmo a população sobre as hepatites B e C, né? Que a hepatite existe e que ela tem tratamento, mas a pessoa precisa saber que ela tem hepatite, né? Exatamente. Esse é o ponto fundamental, a mensagem que eu queria deixar aqui. Todas as pessoas, vamos testar contra essas hepatites. Vai no centro, na unidade básica de saúde, peça para ser testado. Olha, eu vim aqui, eu quero fazer teste de hepatite B e C. Isso é fundamental. Todos os adultos precisam ser testados pelo menos uma vez na vida. Vamos testar sem medo. Por que sem medo? Porque se o teste for positivo, infelizmente é positivo, mas a gente tem o que fazer. A gente tem que pensar que os tratamentos estão disponíveis na rede pública, eles custam muito caro, mas existe tratamento no nosso Ministério da Saúde, nas secretarias, nos nossos serviços. Então, se eventualmente a pessoa testar positiva, ela tem um caminho que pode salvar a sua vida. Isso é muito importante. Todo mundo adulto, vamos testar, vamos saber se temos essa doença e se tiver, não tem problema. Vamos procurar ajuda e curar. Tem tratamento. Tem tratamento. Doutora Rosângela, eu queria agradecer a senhora, muito obrigada por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente, para esclarecer dúvidas sobre essa doença, que como a senhora muito bem disse, é uma doença que atinge muitas pessoas e muitas outras pessoas ainda não têm conhecimento sobre a doença e nem que podem portar esse vírus que, como a senhora também disse, pode ser letal, mas que tem tratamento. Vamos focar aqui que tem tratamento desde que você saiba que tem essa doença. Muito obrigada.
desde que diagnostique precocemente. Isso Sim. também é muito importante. Vamos fazer o teste, isso é fundamental. Perfeito. Muito, muito obrigada. Eu que Excelente agradeço a quinta-feira para a oportunidade. senhora. Saúde para todo mundo. Pra Até gente, logo. é o que a gente precisa. Um Isso, abraço. tchau. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho, Manhã da Piedade está de volta para você.